Boa tarde, meus grandes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de geografia, hoje falando dos povos originários e minorias sociais no Brasil. Então, quando nós falamos de Brasil, a primeira coisa que vem em mente, e eu sempre falo isso para vocês, nós falamos Brasil, país multicultural. Por que país multicultural? Porque nós falamos, o Brasil é a junção de vários povos diferentes. Então eu peguei o branco europeu, pegamos os nativos, que são os indígenas, e pegamos, não é isso, os negros africanos. Então misturou tudo isso, desse caldo saiu quem? O povo brasileiro. Então está aqui aquela imagem do povo brasileiro feliz, alegre, como se estivesse num paraíso como os europeus chegaram aqui e acreditaram. Então aqui você tem o que? O mestiço, a mistura. Você tem traços de branco, não é isso? Mas você tem o negro, tá certo? Você tem traço de indígena, você tem, né, o mestiço, e isso tudo formava o povo brasileiro. Lógico que isso a gente juntou e que, de certa forma, nós somos mesmo um país multicultural. O problema é que o branco era o colonizador de exploração. Então, quando ele chega aqui, ele vai pegar esses nativos originais que eram daqui, não é isso? Os nativos, que são os verdadeiros donos da terra, e vai utilizar como o quê? Como a mão de obra escrava. O negro africano também entra dentro desse contexto da exploração. E aí vai prevalecer o interesse do branco. Então ele é que vai formar o quê? O topo, a elite. E aí vai ser favorecido a eles, aonde essas outras pessoal não tem o mesmo poder. Quando a gente tem acesso, veja, o indígena foi feito escravo, a função do negro foi ser escravo, então ele não tinha acesso ao quê? A educação, a salário, a moradia, mesmo no período em que, e aí gera o que nós chamamos de minoria. Então, mesmo no período em que os europeus chegaram aqui, que eles quem era em número absoluto 10, 5% do indígena, mas ele fazia esse indígena de mão de obra escrava, o indígena que era a minoria. Quando esse negro chega para as fazendas, onde você tinha 10% de branco, às vezes até menos, dentro de uma fazenda, que era o senhor, né, isso da Casa Grande, o restante, a maioria era o negro, quem era a minoria era o negro. E por que esse indígena e o negro é a minoria? Porque minoria ele está ligado não ao número absoluto, mas à sua cultura, ao seu direito de são podados. O indígena foi obrigado a esquecer a sua língua. Primeiro aquilo que nós chamamos, houve primeiro o etnocídio. Eles tinham uma língua que eles falavam internamente, eles tiveram que deixar sua língua de lá e aprender o português. Eles tinham suas religiões, eles deixaram suas religiões e foram obrigados a pegar a religião do branco. Então, essa etnia, que é a cultura, tua maneira de falar, tua língua, teus costumes, tua religião, tudo é jogado fora e tu é obrigado a aprender outra de quem? Do dominante. A mesma coisa com o caso dos africanos. É dentro desse contexto que nós vamos falar desses dois grupos e de uma minoria social que sofre dentro do território brasileiro. Então, o primeiro está aqui, que são os povos indígenas no Brasil, né? Isso são os originários, e quando os portugueses chegaram aqui, eles já estavam aqui, que são os verdadeiros donos da terra. Lembrar, quando a gente fala de povos indígenas, você não está falando de um único grupo. Nós tínhamos um conjunto de grupos que era um eixo e dali se expandia. Está aqui algumas fotos dos povos nativos, não é isso? Aqui do território brasileiro. Quando eu pego o mapa, veja como era, ele estava todo distribuído no território brasileiro. Tupi-Guarani, que era o maior, ocupava todo o litoral. Não é à toa que depois você vai ver uma parte dele aqui no centro, é quando eles fogem do litoral para não ser mão de obra escrava. Você tinha um grupo G que pegava aqui o centro do país, não é isso? E aí você tem, ó, esse monte de que estavam aqui, vivendo em harmonia com a natureza. A partir do momento que o indígena chega, né, aliás, o indígena não, o colonizador chega, pega esse indígena como mão de obra escrava, depois que esse indígena não consegue se adaptar, acaba fugindo do litoral e indo para a parte da região norte, para a floresta amazônica, alguns se matam, posterior eles vão trazer o negro para poder encaixar aqui. E depois vem todo o processo que nós vamos falar no decorrer da aula. E aí vem aqui, os povos indígenas no Brasil. Qual é a sua população atualmente? Acredita que 890 a 900 mil indígenas. Há cálculos que está variando entre 5 a 7 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram aqui para efetivar a colonização em 1530. Nos últimos, entre 1900
8, 7, até 2015, 14, houve um crescimento dessa população. E a natalidade aumentou, então houve um aumento. Mas ultimamente não está bem assim. Então, ó, etnias indígenas, 283. Então você tinha 283 etnias diferentes, língua diferente, costumes. O outro era coletores, o outro era caçadores, o outro eram guerreiros. O outro vivia mais dentro, utilizando o zio. O outro vivia mais da agricultura. E tem aqui as aldeias e a língua indígena. Dentro desse grupo étnico aqui, você tem, como a gente falou falando da América. Lembra que nós falamos da América? Que você tem as línguas descendentes do latim, espanhol, português, italiano, não é isso? Francês. Aqui a mesma coisa. Eu tinha esse grupo aqui, ó, línguas indígenas 180, que era dividido dentro dos grupos de etnia. E aqui é que a gente chama que eles perdem, né, isso, toda essa coisa aqui. Vamos ver o que ele diz aqui. A população indígena no Brasil é estimada em aproximadamente, aqui está os números, né, em 225 comunidades indígenas, o que equivale a 0,25% da população. Então, nós pegamos o que? Zero, nós não temos nem 0,5%, nós temos 0,25%. Um quarto de um inteiro, né? Isso não é nem 25% da população, aqui estou dizendo de um. Nós temos 213 milhões e nós não temos 1 milhão de habitantes que seja do povos indígenas. Nós estamos falando de um grupo que era 6, 8 milhões e hoje nós não temos 1 milhão, nós não temos um sexto dessa população, tá certo? Como é que eles vivem? Eles vivem enclausurado, que nós chamamos de aldeia indígena ou terra indígena, e que é comandado pela FUNAI, e a FUNASA, que é a parte mais social não, de saúde. E aqui está a sua distribuição. O norte tem 45%. Por que é que concentra mais no norte? Porque o norte era mais difícil acesso para o colonizador. Você tem a vegetação densa, fechada, não é isso? Arbórea, grandes árvores. Você tem o rio Amazônico, ou seja, a bacia hidrográfica mais de difícil acesso. Então, boa parte desse indígena que vivia no litoral, o que foi capturado ou conseguiu fugir, o que não foi, fugiu para essa região. Como ele vive mais isolado, não está tendo tanto esse contato, ainda vai mais. Eu tenho 24% na região Nordeste. O Piauí é um caso à parte. O Piauí ele não deu naturalização no período em cima da atividade açucareira, né? Isso não foi no litoral, nós estamos na parte mais do sertão, dentro do coisa. Então o Piauí foi criado com a expansão do gado, da criação de gado que é expulso do litoral. Então o Piauí acabou sendo inculturado. Nós não temos grande participação do negro, então a mão indígena foi muito utilizada porque era para poder cuidar do gado. É interessante que agora que foi reconhecido 2 grupos indígenas no Piauí. Mas se você pegar qualquer dados até de 2007, 2008, era o único estado do Nordeste que não tinha um indígena. Centro-Oeste nós ainda temos uma parte boa, 20. Aqui no Nordeste a grande parte é concentrada no Maranhão, que está muito ligado à região Norte, então o Maranhão é forte. Na Bahia também você ainda tem uma boa parte. Quando eu pego a região Sudeste, eu tenho 8%, e na região Sul eu tenho apenas 3%. Agora vem lá, o que esses indígenas, que são verdadeiros brasileiros, pensam e o que nós, desse país multicultural, pensamos dele. Lembrar, a maioria desse indígena que nós estamos falando, ele já é aculturado. O que é aculturado? É quando ele perde a sua cultura, ele é inserido, ele é absorvido por outro. Aonde eles eram politeístas, eles deixam de ser politeísta e passam a ser monoteísta. Então o Deus dele era a água, era a chuva, era o sol, agora tem que ser Cristo. Eles não sabiam que existia, eles não tinham escrito, agora eles são obrigados a aprender a ler para poder ler a Bíblia. Então isso é o que chama aculturamento. Ele perde sua cultura e é obrigado a ser inserido numa nova cultura. Então os índios brasileiros estão integrados de modo à vida urbana. Então o que é que eles têm? Televisão, DVD, geladeira, fogão, já foram incorporados à rotina em muitas aldeias. Sim, eles acabaram sendo coisa, então você vai em alguma aldeia, você tem internet, você tem educação, tem que ter aula igual vocês têm aqui. O que vai diferenciar que nossas aulas aqui está mais voltadas, que nós somos esse multiculturalismo, e eles já têm essa parte mais nativa dele, então eles têm o direito a prevalecer sua língua, aprende português, mas dentro da sua aula formal, ele também assiste aula da língua dele e suas culturas. A formação universitária é um sonho da maioria deles, então qual é o sonho deles? Se formar para ver se tem mais direito de expressão e levar esse conhecimento para as aldeias. Segundo a pesquisa, 63% dos indígenas têm televisão, aí vai dando os dados aqui, ó. Só 11% no entanto tem acesso à internet, 6% estão dando computador. 67% dos índios gostariam de ter uma formação universitária.
Para 30% dos índios, até a saúde é o principal problema. Olha o que a gente está vendo agora com o Covid, não é isso? 19. Primeiro momento, o Brasil passa pelo momento de governo mais tradicional à direita e que vem com aquele discurso que o indígena atrapalha o desenvolvimento, que no primeiro momento não mandou um médico para problema da Covid, não é isso? E que essas terras têm que ser exploradas. Então o momento não é adequado. Ninguém nem acreditava, mas a coisa está piorando do que está. E o que é o que o resto da população brasileira pensa? Nós temos a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que foi criado há 40, 50 anos atrás com a finalidade, né, de ser o elo entre as políticas públicas desenvolvidas pelo governo e essa população. Mas como era que foi sempre a visão ideológica da FUNAI sobre esses índios? O índio é uma vítima, é um coitado que precisa ter tutu para proteger e sustentar. Então o índio não poderia votar, o índio não tem capacidade de auto-se gerir. Você tem que ter o branco, que tem o conhecimento e vai deixar eles enclausurados e dizer como é que eles podem fazer. Justificar o massacre, visão do índio cruel, bárbaro, canibal, animal, selvagem, preguiçoso, traiçoeiro e tantos outros adjetivos. Isso daqui é o que nós chamamos de ideologia, que foi passada de geração a geração. Então o índio é cruel, porque quando eles chegaram aqui, o índio era selvagem. A Europa é o ápice do desenvolvimento, tá certo? Do conhecimento. Então você tinha quem? Você tinha o bárbaro, que era o africano e o asiático, você teria o selvagem, que eram os americanos indígenas, que não tinha alma, que não tinha conhecimento. Agora, esse índio que estava numa guerra, numa luta, quando falava que era canibal, aquilo era um respeito ao inimigo. Então tirava, digamos, lá a fatia da orelha do outro e comia naquele ritual para pegar o que tinha de positivo daquele seu inimigo. Então não era visto desse jeito. Sempre passou a ideia, o índio é preguiçoso, o índio não quer trabalhar. Por que esse discurso? Porque o indígena, ele vivia em harmonia com a natureza. É o que nós chamamos de comunismo arcaico. Se viveu um povo que viveu no comunismo, foi os índios brasileiros. E o que é o comunismo? Viver em comunidade. Eles não tinham chefe político, eles tinham o cacique, mas o cacique não era um chefe, ele era um líder. Ele levantava a pauta e levava para a comunidade decidir. Lá não tinha o bem material. O indígena só tinha divisão pelo sexo e de forma tradicional. Mulheres fazia agricultura e o extrativismo. Os homens caçavam e pescavam. Trazia tudo o que ele escolhia e trazia para onde? Para a aldeia. Ali era de todo mundo. O indígena não pensava no indivíduo, ele pensava no coletivo. O indígena poderia achar uma pedra, uma pepita de ouro, fazer um colar, um brinco. Lá na frente ela via uma flor bonita, ela tirava aquela pepita de ouro aqui, que era o brinco, jogava fora, colocava a flor no cabelo e saía mais feliz do mundo. Então, o indígena só trabalhava para viver. Por isso essa maneira de gostar de jogos, de dança, do banho do rio que nós pegamos do indígena. Só que o branco europeu, ele vem com outra visão. O indígena trabalhava para viver. O europeu só vive para trabalhar. Ele viu o bem material, o acúmulo de riqueza. Tanto é que o Brasil é só explorado. Então eu vou criar, né, isso, através de uma ideologia, só adjetivo negativo para esses povos. Porque é a maneira de eu poder dominar, entrar nas suas terras e explorar. O que diz a Constituição de 1988, que foi a última nossa. Concede os índios como sujeito de direito e, portanto, de cidadania, terra coletiva suficiente para sua reprodução física, cultural e espiritual. Aqui foi um marco em 88, a Constituição chamada Cidadã, onde reconhece esses direitos. O problema é que eu estou falando para vocês, desde 2, 3 anos atrás, volta esse discurso aqui da FUNAI, volta da sociedade brasileira, aonde o indígena é visto como um entrave do desenvolvimento, que eles são poucos sem terra demais, que lá está cheio de riqueza na floresta. Então o certo é tirar, é você pegar esse indígena, tá certo, e fazer com que ele seja totalmente aculturado. E houve um caso recente agora que até reforçou esse discurso. Os indianistas, aquele pessoal que estuda, que vão ver lá, e nós temos alguns grupos de indígenas ainda aqui no Brasil, que eles ainda não tiveram contato com o branco. E lá um pessoal tentando ter contato com ele, um indígena tirou lá uma flecha e matou um indianista. Então isso teve a repercussão grande e foi visto como mais uma coisa negativa em relação a eles. Como é que eles vêm para cá? Eles vêm agora com o negro.
Falamos do indígena, agora vamos falar um pouco aqui sobre o negro, que também vem forçado e que vai sofrer a mesma coisa. Acabou sofrendo até mais que o indígena, porque seu grupo era bem maior. Então o negro vem dentro desse contexto para a América, aqui dentro daqui, ó, sudaneses, do Congo, veio de Angola, Moçambique. Então não é um único negro, é vários povos diferentes. Veio da onde? Acabei de falar, ó, sudaneses, veio de Guiné, Moçambique, Angola. Veio para onde? Primeiro Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Por que aqui o Nordeste? Ciclo da cana de açúcar. Olha aqui nos engenhos. Vem para substituir o indígena para trabalhar aqui, ó, nos engenhos, tanto na produção como na produção do melaço para fazer o açúcar. Por que depois para o Rio? Porque depois o café, aliás, o açúcar entra em decadência, vem o ciclo do ouro, a mudança daqui, ó, de Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro. Por isso que a concentração de negro aqui é maior. Acaba o ciclo da cana-de-açúcar, esse negro só continua fazendo a mesma função. Vai para onde? Para trabalhar no café. E aí vem o resquício. Esse negro, a maioria, não admite trabalhar como escravo, que não tinha acesso a nada, não tinha uns feriados, não tinha sábado, não tinha domingo. Mas clareou, começa a trabalhar para quando escurece. Então muitos deles fogem, e aí eles criam os quilombos, né, que é do período colonial de 1530, quando a efetiva colonização no Brasil, até 1822. E aí se espalhou pelo território brasileiro. Porque eles são uma minoria e sofrido também, serão grande número. Aquilo que eu te falei, eles chegam aqui, eles também são aculturados, eles pedem suas religiões africanas, a sua língua, sua maneira de ser. Até a capoeira que eles trouxeram, eles eram proibidos de praticar. Então eles criam os quilombos. Quilombo é aqueles indígenas que fogem das fazendas e se adentra a vegetação, o mato, e lá cria uma comunidade autossuficiente. Aí eles vão resgatar a sua língua, a sua cultura, a sua religião, vão viver eles mesmos produzindo o que é necessário. Um exemplo mais claro, né, isso foi Palmares, aqui em Alagoas, no Nordeste, e que tinha seu principal líder, que era Zumbi. E depois desses dois grupos, que foi a formação do Brasil, na atualidade nós temos aquelas minorias que também são segregadas, não participam do país, são expostos. Quem é? São as minorias sociais. Começou com os poceiros. Lembrar que quando acaba a escravidão, o governo que tinha dividido o país em muitas capitanias hereditárias, essas terras ficam soltas. Aí o agricultor, aquele que trabalhava lá na roça, fica com a terra, mas ele tem o que? A posse da terra, mas ele não tem um documento. E não tem um registro, a qualquer momento ele pode perder essa posse, por isso nós chamamos de poceiro. Eu ocupo o território, mas não tenho um documento que me dê uma garantia. Então aqui é um dos movimentos, e se aqui é histórico, não é de agora, a luta dos poceiros dentro desse contexto, em busca de quê? De um título de uma terra que até hoje persiste no território brasileiro. E que o agronegócio chega e, através do seu poder econômico, né, isso, consegue tomar essas terras e desenvolver suas atividades econômicas. E do outro lado, nós temos aqui dois movimentos também, que é o movimento dos sem terra, não é isso? Porque nunca foi feita uma reforma agrária no Brasil de verdade. É o único Brasil que tem a maior quantidade de terra agricultura, mas nunca fez uma reforma agrária. Você pega o Japão, 80% do seu território é cadeia de montanha, fez reforma agrária. Os Estados Unidos, quando acaba a escravidão, faz reforma agrária. O México fez, e o Brasil de verdade nunca fez. Então o país continua com o quê? Com grandes latifúndios. Poucas pessoas com milhares de hectares de terra concentrada entre ele, e a minoria de terra, aliás, a maioria das pessoas não tem terra para se fixar e trabalhar. Os que têm é muito pequeno e não tem o apoio do governo. O agronegócio que a gente está vendo atualmente no governo, esse apoio, eles entrando, olha as queimadas da Amazônica, do Pantanal, o governo apoiando e liberando milhões e milhões de reais para fazer o desenvolvimento do negócio. Lógico que é necessário, mas o pequeno agricultor é ele que produz a alimentação que nós consumimos no dia a dia, porque o agronegócio, ele já está dizendo, é negócio, é para exportar e vender. E aqui são das zonas rurais, né, isso, em busca de terra, e embaixo o MTST, que são o movimento dos trabalhadores sem teto, dos grandes centros, a moradia já, aonde eles vão morar o quê? Na favela, em prédio abandonado. Então a luta grande. Então o Brasil tem essa disparidade. É um país gigante e que não distribui sua terra. É um país multicultural, onde prevaleceu só um desses povos que formou essa cultura. Tá certo? É um país rico, um dos celeiros agrícolas do mundo, mas não tem terra suficiente para o pequeno agricultor. Tem grandes aglomerações, cidades, e boa parte da população vive em casebre e em coisa e não consegue
é compartilhar essa riqueza e esse tamanho que é um país continental como o Brasil, tá certo? Essa é a realidade do que a gente falou das populações que são marginalizadas dentro do território brasileiro. E daria para falar um monte, você pode ficar mulher, o caso dos homossexuais, dos LGBT e um grande número. Peguei isso aqui porque a aula é menor, mas que tem que dar uma noção para a gente compreender o tanto que esse Brasil é desigual. É aquilo que nós falamos, um país rico e com a população, a maioria, pobre. Ok? Até a próxima aula e até.